Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Aqui é o Ed Moura e hoje vamos falar sobre um livro chamado A Mãe que Desistiu do Céu, de Mário Tomassia. E o texto é justamente o mesmo nome do livro, A Mãe que Desistiu do Céu. Então vamos lá, para o texto. Se soubéssemos respeitar o sentimento materno, não erraríamos tanto durante a nossa existência, pois todo e qualquer insucesso e desventura que nos ferem em maior grau nossa mãe. Têm sido as mães dos presidiários as figuras mais comoventes e tristes desvãos da vida, a que damos o nome de cárcere nas audiências do Conselho. Carcerário de Campinas, onde servimos muitos anos, as mães dos encarcerados sempre nos impressionam sobremaneira. Desde o momento em que o filho é detido e indiciado, a mãe começa a sofrer, como se lhe tivesse lancetado o coração, quando então o juiz da vara criminal exara nos autos o despacho condenatório. Ela começa a morrer, entra em agonia. O pano de boca do palco judiciário esconde atrás da ribalta e longe dos olhos do público um drama familiar que vai se prolongar por largos anos e às vezes para sempre, no qual os figurantes são criaturas inocentes que não infringiram a lei alguma. A esposa, os filhos menores, o pai e a mãe do delinquente. Nos quadros da Via Crucis poderão faltar todos, mas a mãe, nunca. Com que tenacidade, suportando toda a sorte de humilhações, ela, tão frágil, pleiteia, justifica, explica, perambula pelos corredores do Palácio da Justiça ou, batendo à porta da cadeia, enfrenta leoninamente guardas, carcereiros, delegados, escrivãos, a fim de conseguir um benefício para seu filho ou um amparo. Nenhum advogado melhor, mais eficiente, a tal ponto que mães, simplórias e até analfabetas, com o perpassar do tempo, acabam entendendo de prisão-albergue, domiciliar, livramento condicional, reunificação de processos, anistia ou perempção. Algumas sabem de cor o número dos artigos do Código Penal e da Lei de Execuções Penais. Uma velhinha surrada e mofada, a quem perguntei se morava longe, respondeu-me: não, moro pertinho da cadeia, apenas 20 quilômetros daqui. E de que forma que a senhora vai e vem? Vou a pé, somos pobres. Olhei bem para ela, era mãe de um presidiário e a imagem da desolação, pálida, anêmica e encarquilhada. Vinha todos os dias, mesmo que fosse para ficar sentada nas escadarias externas da cadeia. Quando, nesse emaranhado processual, os protagonistas vacilam na fase preparatória, a mãe nunca o faz. Meu filho é muito bom mesmo. No olhar dessas mães há tanta grandeza quanto naquele de Jesus, virando-se para Dimas, o bom ladrão. Não há dor igual à minha dor. Teria exclamado Maria diante do filho supliciado, e acredito piamente que teria sofrido muito menos se fosse ela condenada ao madeiro infame. Ah, nossas mães, simples ou doutas, ricas ou pobres, vestindo andrajos ou arminhos, mesmo depois que os olhos carnais se fecham, com a morte, continuam no além a velar por nós, nas notícias que chegam à Terra através das mensagens recebidas por Chico Xavier. Os mortos contam que uma santa apareceu no portal da vida para recebê-los com muito amor, e era simplesmente sua mãe que partira antes. Registra J. Doillet na obra Que é um Santo o fato de que, desde o tempo do Império Romano, nas catacumbas, os vivos se dirigiam às mães no epitáfio, pedindo para elas, no além, os protegessem na terra. Assim,
alinham tais evocações, entre as quais esta: Mãe Ercília, que te foste, intercede por nós. Uma passagem bem conhecida acerca de certa mãe que, tendo morrido em santidade, foi conduzida ao céu e recebida carinhosamente pela comunidade espiritual. Pelo tanto que lutara em vida, com nobreza e abnegação, colocaram-na em lugar aprazível, florido, cheio de encanto, musicalidade e conforto, cercada de almas angélicas, solícitas em servi-la. Ela, no entanto, se revelou inquieta. Logo mostrou a razão, perguntando ansiosa: onde se encontra meu filho Ditinho, que morreu bem antes do que eu? O guia espiritual esclareceu-a. Ele está nas zonas inferiores, purgatoriais. Então, disse a mãe: me perdoe. Então disse a mãe: me perdoe. Não posso ficar aqui no céu e meu filho no inferno. Vou-me embora para ajudá-lo. Coitado do Ditinho. Ele deve estar precisando de mim. Esse vídeo eu quero dedicar a Dona Valdivina Dias de Moura, minha mãe, que mora em Goiânia. Mãe, um beijo. Esse conto eu já conheço ele de muito tempo, não é recente. O livro, se não me engano, foi lançado no início dos anos 90 e fala sobre mães. As mães de todos nós, né, que suportam martírios, suplícios, para nos dar sempre o melhor, o bom, sabe? E muitas das vezes a gente nem reconhece isso. Não é um ou dois que conhece histórias de mães que passaram a vida inteira se abnegando para o conforto dos filhos. A gente vê, por exemplo, agora nessas épocas pandêmicas que nós vivemos, desse ano de 2021, que nos lugares onde as pessoas normalmente vão buscar doações, seja de cestas básicas, seja de frutas que não foram vendidas, né, como por exemplo no Ceasa ou em algum outro lugar, algum verdurão, algum supermercado, mas que ainda possam ser aproveitadas, a gente vê lá quem? Sempre elas, as mães, as mulheres. Dificilmente um homem lá para levar coisas para a família. E ele fala aqui no livro sobre o presídio. Quando uma pessoa é sentenciada, condenada por um crime que cometeu, toda a família dele é condenada também. Aqueles que não cometeram crimes. Então entra os irmãos, os filhos, né, se ele tiver, entra o pai, a mãe, porque eles sofrem desde quando o infrator é preso, aí é indiciado na delegacia, dependendo do crime vai para o Ministério Público, aí o Ministério Público oferece a denúncia para a Justiça. Então assim, é toda uma via crucis de sofrimento. Até chegar a hora que acontece o julgamento e essa pessoa é condenada, né? Esse criminoso é condenado. Todo mundo sofre na família. Mas eu vou falar assim, quem fica sempre presente, ou seja, indo, acompanhando tudo, é a mãe. Porque assim, existe um juiz que trabalha para fazer a condenação. Depois que a pessoa é condenada e é recolhida aos presídios, né, dependendo da pena, aí tem outro juiz que trabalha para progredi-lo. Só que às vezes esse trabalho não é tão assim, como é que fala, muito eficaz, porque falta muita coisa, né, para o judiciário, é muito processo a ser analisado. Então assim, os serventuários e os operadores da justiça que trabalham no Poder Judiciário, eles assim, sofrem com muito acúmulo de trabalho. Aí tem a mãe, que fica lá acompanhando a progressão do filho, decora os artigos, sabe assim muito bem sobre o Código Penal, Lei de Execuções Penais, aquela coisa toda. E muitas das vezes, quando um advogado esquece alguma coisa, a mãe não esquece, a mãe vai lá, sabe? Em alguns casos ela até perambula pelos corredores do Palácio da Justiça para falar com o juiz, falar com o defensor, mas a gente vê isso, sempre é a mãe. Aí ele conversa com uma senhora toda encarquilhada, mofada, magra, queimada de sol, que todo dia estava lá para ver o filho dela, né? Porque ele trabalhava, o Mário Betomácia, ele trabalhava como carcereiro. Então todo dia essa senhora estava lá. Ele perguntou: a senhora mora onde? Não, eu moro ali. É muito longe? Não, fica a 20 quilômetros, é pertinho. Mas como é que a senhora vem? Não, eu venho sempre a pé, a gente é pobre. Pois é. E ela vai, e ela nem tem garantia de que ela vai poder entrar para visitar o filho dela, mas ela vai, fica lá, sentada,
nas escadarias, assim, até ter uma chance de poder falar com esse filho, né? Aí depois ele conta uma história de uma senhora que desencarnou e sempre viveu santamente, abnegada, trabalhando pelos outros, cuidando da família, né, com maestria, com zelo, desencarna e onde ela vai? Ela vai para um lugar muito bonito no plano espiritual, com musicalidade, almas evoluídas, com espíritos bons assim ao redor dela, inclusive assim para servi-la no que ela precisar. E essa mulher tá lá, nesse lugar bonito, maravilhoso, todo florido, todo tal. Só que ela fica inquieta. Ela tá procurando alguma coisa, né? Chega um momento que ela vai e coloca, expõe, né, qual é o motivo da inquietação dela. Cadê o Ditinho, o filho dela? Aí o guia espiritual, que é um espírito muito evoluído, chega e fala assim, olha, o seu filho, ele não teve uma vida boa. Ele foi uma pessoa que fez muita coisa errada. Então agora ele está nas zonas purgatoriais. Ou seja, ele está no umbral, ele está num lugar de baixa vibração. Aí ela, olha, sinto muito, mas eu não posso ficar aqui, porque o meu lugar é ao lado do meu filho Ditinho. Eu não posso deixar ele no inferno e ficar aqui. Coitadinho do Ditinho, precisa de mim. E foi embora. Então assim, a gente vê que até depois que desencarna, as mães continuam preocupadas pelos filhos, assim, elas ficam realmente querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. E assim, conforme a evolução dessa mãe no plano espiritual, assim, mais ela tem motivos para ajudar. Não foi à toa que André Luiz, nosso saudoso André Luiz, teve a intercessão da mãe dele para que ele fosse resgatado no umbral e levado para o nosso lar. Aí todo mundo assim às vezes pensa, né, porque é filho daquele espírito evoluído, aí ela trouxe ele para o nosso lar, é um nepotismo espiritual. Não, gente, não foi isso não, porque a mãe do André Luiz é um espírito muito evoluído, de alto grau evolutivo. E ela sabia que se ela trouxesse André Luiz lá para nosso lar, ele ia começar um trabalho grandioso. São vários livros, tem a série André Luiz, de livros psicografados pelo nosso querido Chico Xavier. Então ela sabia que ele ia ser capaz de fazer uma grande obra, ou seja, divulgar o espiritismo. E ele o fez. E assim acontece. Vamos lembrar também da Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, que desencarnou muito cedo. E ela sempre vinha visitar o filho para encorajá-lo, ainda criança, para encorajá-lo a continuar sendo uma boa pessoa, um bom filho. Porque quando ela desencarnou, havia muitos irmãos de Chico Xavier. E o que era o costume da época? O homem não conseguia cuidar de tudo sozinho porque ele trabalhava, ele era caixeiro viajante, o pai do Chico. Então, os filhos foram espalhados por parentes, por conhecidos. E o Chico caiu justamente com uma mulher que era muito malvada com ele. Tanto é que ela espetava ele com garfo quando ela queria chamar atenção. Ou seja, o que ela tivesse na mão, ela espetava ele. Podia ser uma faca, podia ser um garfo, podia ser uma concha, mas era um garfo. E isso inflamou na barriga do Chico, porque não sarava de tanto ela espetar. Então a Maria João de Deus, ela aparecia para o Chico e encorajava ele, falava que Deus ia mandar um anjo para cuidar dele, para que ele não desistisse, para que ele continuasse sendo uma boa criança, um bom filho. Até que Cidália aparece na vida do pai do Chico, casa-se com ele, mulher jovem, 19 anos, e a condição para o casamento qualquer era juntar todos os filhos sob a sua guarda, ou seja, na mesma família. Aí Chico conheceu esse anjo maravilhoso chamado Cidália, e que foi a mãe, a outra mãe dele, que ele teve aqui na Terra, e que o criou, educou e tudo mais. Então assim, nós estamos fazendo esse vídeo em homenagem ao Dia das Mães, essas mães que fazem tudo pelos seus filhos, mães assim que nos ajudam, que nos dão o apoio necessário quando a gente mais precisa, que é quando nós somos crianças, mães que nos acompanham quando a gente está aprendendo a andar, aprendendo a falar, mães que nos repreendem quando a gente comete alguma falta, faz alguma coisa errada. E eu lembro até da minha mãe, eu me emociono até de lembrar disso. Quando eu adoeci, eu sempre fui um rapazinho grande, né? E minha mãe me carregando nos braços, correndo comigo, sabe? Nos braços, porque eu estava muito ruim mesmo. E pegando ônibus, na época não tinha essa coisa de SAMU, ambulância, infelizmente, né? Claro. Pegando ônibus para ir lá para o centro da cidade para me internar no hospital.
Então, assim, é uma coisa que não tem preço, assim, você pensar nisso. Aí, mais tarde, os meus irmãos também, cada um passaram por momentos difíceis de estarem hospitalizados, e minha mãe lá sempre presente com eles, dormindo numa cadeira de madeira, porque na época não tinha esse conforto todo para acompanhantes, né, de hospitais, e ela lá. Sempre servindo, nos ajudando. Minha mãe hoje está conosco e, sinceramente, eu tenho muito amor por ela. Mãe, muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim, pelos meus irmãos e também, claro, pelos meus primos, né, nossos amigos. Eu te amo. Um beijo. Se você é nova ou novo aqui no canal Somos Espiritismo, eu vou pedir então para você, por favor, se inscrever no canal. Se você já é inscrito, então, por favor, curta esse vídeo. Comente se você gostou, se você não gostou também comente, isso vai me ajudar a melhorar nos próximos vídeos, tá certo? E outra, aproveita, compartilha esse vídeo, olha, é domingo, é dia das mães, então compartilha, joga lá no WhatsApp da família, coloca no Facebook, pode baixar e colocar em outro canal do YouTube também, não tem problema, fique à vontade, tá certo? Essa é a nossa homenagem a essas santas que vivem no nosso dia a dia. A todas as mães, um feliz Dia das Mães!